Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais estamos aqui para dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Que maravilhoso! Alcançamos a marca de 90 dias ontem, agora restando aí 10 dias. Estamos na contagem regressiva, né? Para a conclusão deste lindo trabalho que é ler a Bíblia Sagrada. Hoje, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e você que está passando aqui pela primeira vez é meu convidado para inscrever-se aqui no canal e participar das nossas leituras bíblicas, participar deste projeto maravilhoso conosco. Tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Então, aproveite para se inscrever aqui no canal e Deus continuará te abençoando. Amém? Vamos juntos, querido Senhor, graças te dou a Deus pela vida, pela saúde. Graças te dou a Deus pelos amigos. Graças te dou, Senhor, por todos. Graças te dou, Senhor, pelos que estão passando aqui pela primeira vez, por aqueles que acompanham essa leitura diariamente. Graças te dou, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. Fica conosco. Amém? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação e com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Acaia, pois que somos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Repetimos o versículo 8, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobrevirão na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças em nosso respeito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Versículo 13, porque nenhuma outra coisa nós vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o final as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis o nosso dia no Senhor Jesus Cristo, e com a nossa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia
ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não. Em mim sim, sim e não, e não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunhas sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora indo a Corinto, não que tenhamos dormido sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Segundo os Coríntios, capítulo 2, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado, e escrevi-vos isso mesmo, que para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é de todos vós, porque em muitas tribulações, angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, para que não vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregue a vós todos, basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo nenhum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também para essa prova, a saber se sois obedientes em tudo, e a que perdoardes alguma coisa, também eu, porque é o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos nos seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia, e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar cheio do conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem, para que este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para essas coisas quem é idôneo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 3. Porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, manifestada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne e do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e se o
mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que o permanece. Tenho, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não ando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também em nossos corpos, e assim nós, que vivamos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos,
carregados porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder os quais se gloriam na aparência e não no corpo. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Porque por amor de Cristo nos constrange, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputamos os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 6, nós, cooperadores, também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, na angústia, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo, como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, porque
Que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que misericórdia há entre Cristo e Belial, e que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei, e entre eles habitarei, e eu serei o seu Deus, e neles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-os, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo os Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a satisfação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos e a ninguém corrompemos, de ninguém busquemos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis nos nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito, e não somente com a vinda, mas também pela consolação que foi consolada de vós, contando-nos a vossa saúde, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuideis, não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fôssemos manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos, porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Segundo os Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza superabundou em riqueza na sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça, e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis, e nisso dou ao meu
o meu parecer. Por isso vos convém a vós que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer, agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, mas a graça de Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas, e não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém vos vitupere por essa abundância, por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das nossas igrejas e a glória de Cristo. Portanto, nós mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para que os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar esses irmãos para que a primeira fosse ter convosco a preparação de antemão, a vossa bênção já antes a abundância, para que já pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus, porque a administração nesse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como a prova dessa administração glorificam a Deus pela abundância que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tende de vós saudades por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. 2 Coríntios, capítulo 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade,
quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança ou ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a obediência, quanto for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a obediência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos, porque ainda que eu me glorie, mais algumas coisas de nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição. Não me envergonharei, para que não pereça, como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves, fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo, se comparam consigo mesmo e estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida de Deus, que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos, mas até vós, no Evangelho de Cristo, não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente enriquecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem em si mesmo louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios, capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque sou zeloso de vós como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em vós, em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anuncio o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, e quando eu estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei por cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim de
dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no qual qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos das cidades, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, em muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas que exteriores me oprimem cada vez e cada dia cuido de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que envergonhava sob o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade nos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Segundo os Coríntios capítulo 12, em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se me desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais de meu apostolado foram manifestados entre vós em toda a aparência, por sinais, prodígios, maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas,
a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo, eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu, de muita boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, por vossa edificação, porque receio que quando chegar vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que, de alguma maneira, haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, de quando for outra vez, meu Deus, me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Segundo os Coríntios, capítulo 13, é esta a terceira vez que eu vou ter convosco, e por boca de duas ou três testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, a segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provais a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não os de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e que o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos os saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com vós todos. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue dando graça. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por nos alcançar com tua grande misericórdia. Obrigado por nos alcançar com teu perdão. Obrigado, Senhor, por estar conosco diariamente. Fale conosco, Senhor. Que teu Santo Espírito possa encher-nos e nós, Senhor, andarmos à luz da tua santa e poderosa palavra. Amém. Deus te abençoe ricamente.